Bom dia, querido Shalom. Gravando esse vídeo aqui, porque o mundo político aí, né, tá fervendo, né? E eu tenho uma percepção sobre o que está acontecendo como pastor, mas eu primeiro quero dizer que eu sou contra o envolvimento da igreja com política. Isso é um ponto de vista meu, ok? Não sou contra estudar política, ficar a par do que está acontecendo. Eu sou contra pastores, né? Aqueles que têm a responsabilidade de conduzir uma igreja, ou estão à frente do ministério, participarem do meio político. Antes eu quero falar isso. Se uma pessoa tem um chamado de Deus para participar do meio político, ter um cargo político, seja ele qual for, na minha concepção, deve largar o ministério e ficar exclusivo pelo simples fato de que a política é por si só ilameada, corrupta, prostituta. Então você está lidando com um meio muito contaminado. É um sistema, né? Então eu sou contra, mas ao mesmo tempo eu sinto um impulso de emitir uma opinião, né, para aqueles que me seguem nas redes sociais, acerca do que está acontecendo, ok? Então vamos lá. Está claro que a política brasileira hoje está aparelhada. O que é isso? Existe um conluio entre o poder executivo, né, na figura do senhor presidente da República, o poder judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, e uma parte do Legislativo, né? Então, existe um corporativismo, isso é claro, só não vê quem não quer ver, né? Nessa última questão do Banco Master, né, o Lula já se reuniu com a galera, né, com o staff dele, Polícia Federal, PGR, parará. Para quê? Alinhar a narrativa, né? Então, o Lula, ele não é bobo, né? Ele é muito esperto. Então, ele sempre busca, em momento de crise, quando ele corre riscos, a imagem, etc., de alinhar a narrativa para que todos falem a mesma coisa. E assim a população possa ser iludida de uma forma mais eficaz. Isso para mim está claro, né? Eu não sou bolsonarista e eu não sou lulista. Eu não defendo homens. Politicamente, eu sou um conservador de direita. Não sou ultradireita, não sou extrema-direita. Eu sou um conservador, pátria, família, Deus, né? E sou um conservador liberal, né? Defendo a economia de mercado, acho que o Estado tem que sair de tudo, tem que deixar na iniciativa privada e cobrar, e o Estado ficar apenas como um administrador, né, do bem-estar da população a nível de educação, saúde e segurança. Isso é a minha posição política, né? Bom, nós estamos num ano de eleição, né? E mais do que a eleição de presidente, porque não se iludam, o fato de um presidente de direita ser eleito, né, não vai resolver o problema. Por quê? Porque hoje o nosso problema é o judiciário. O STF, ele é autônomo, ele não tem vínculos, né? Então, no sentido de ser fiscalizado. Como ele é a Corte Suprema, ninguém fiscaliza o STF. A única instituição que pode influenciar sobre o STF, agir, fiscalizar, monitorar, é o Senado, né? Legalmente falando, seguindo a Constituição, se nós queremos que o STF mude, que deixe de ser aparelhado, que mude
esse aparelhamento do STF, então nós vamos ter que votar em senadores conservadores de direita, que têm essa opinião. Se nós conseguirmos colocar no Senado Federal uma quantidade suficiente de senadores de direita, então abre-se as portas para impeachment de ministros do STF, abre-se as portas para mudar a lei da escolha de um ministro do STF, né? Então, está nas mãos do Senado a mudança dos rumos desse país, porque só o Senado tem essa prerrogativa perante a lei. Fora disso, é ilegal, fora disso, é inconstitucional. E nós não podemos mais oferecer essa aparência do mal de tentar usar uma coisa anticonstitucional, inconstitucional, porque o nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, só pela aparência de golpe, ele está preso. Enquanto um cara que roubou bilhões e bilhões da população está solto, né, tomando vinho importado. Para vocês terem uma ideia de a quantas anda esse país, né? Então, o que nós temos que orar, né, na minha condição de pastor? Nós temos que orar para que nós tenhamos aí 80% do Senado, isso é a minha oração, eleito, né, agora nesse ano, com senadores de direita conservadora e liberal. E aí nós podemos vislumbrar um futuro, porque ainda que o Flávio Bolsonaro seja eleito presidente, ele vai bater no STF, está aparelhado. Ele vai bater tudo que ele quiser fazer, ele vai bater com a parede, com o muro. O STF se tornou um muro aparelhado que você não consegue estabelecer nenhum princípio, nenhuma causa conservadora de direita, porque o STF ele está fechado com o comunismo, está fechado com o executivo, está fechado com a agenda woke, fechado com o progressismo, né, que está havendo por aí. Então, não há como mudar esse país se não for através do Senado. Então, eu estou emitindo uma opinião. Então, os pastores que estão me ouvindo, os cristãos conservadores que estão me ouvindo, nós precisamos orar para ter uma maioria absoluta, esmagadora, de senadores conservadores de direita, né? E a segunda coisa, eu entendo que a direita hoje está desunida, né? E entendo que ela está esperando o segundo turno para poder se unir. Então essa galera aí direita, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, Flávio, né? Essa galera toda de direita que está aí, elas estão com a seguinte estratégia: eles vão divididos para o primeiro turno, cada um vai ser candidato para o seu partido, se bem que o Tarcísio já está desistindo, mas você vai ter o Zema, você vai ter o Ratinho, você vai ter o Caiado. No final das contas deve ficar Zema, Caiado e Flávio, né? A direita no primeiro turno vai ficar aí. O grande problema, eu sei que no segundo turno a direita vai se unir e com certeza vai derrotar o Lula. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. O problema é que se tiver muito dividida no primeiro turno, corre o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Então é muito importante que a direita tome cuidado para equilibrar, isto é, sim, todos têm o direito de ter a sua candidatura no primeiro turno e se unir no segundo turno. Mas e se o Lula ganhar no primeiro turno? A vaca vai pro brejo, né? Então nós temos que orar também para que esses líderes, né, Zema, Caiado, Ratinho, Flávio, Tarcísio e outros, eles possam ter sabedoria para buscarem cada um a sua ênfase dentro do aspecto de direita, porém
não criar uma cisão tão grande a ponto de fazer o Lula ganhar no primeiro turno, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, se eu tenho que colocar algo espiritual na política, né, vamos colocar assim, eu acho meio paradoxal, política e igreja é água e óleo, na minha concepção. Então, eu oraria, sim, para a eleição de um presidente de direita conservadora. Qualquer um desses aí tá bom. Flávio, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho, são todos de direita conservadora que buscam os valores da família, da pátria e de Deus. Ok, beleza. Mas o principal, isso aí, nós temos que orar muito por isso, é pelo menos colocar 80% dos senadores de direita, porque se nós fizermos isso, conseguimos colocar a maioria esmagadora de senadores de direita, a partir desse ano, o STF poderá sofrer, aí sim, fiscalização, intervenção, poderá ser auditado, né? Poderá ser fiscalizado de perto, e sim, quando houver roubo, quando houver ilegalidade, quando um ministro fizer alguma coisa contra a Constituição, como, por exemplo, na lei está escrito improbidade, quer dizer, se o ministro do STF ele for antiético, se ele for mau administrador, sim, o Senado tem a prerrogativa de impedir um ministro do STF, ok? Agora, quem dar a pauta, quer dizer, quem coloca, são tantas emendas, tantas sugestões, tantos projetos de lei no Senado, que quem coloca na ordem, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, é o presidente da casa. Então, hoje, o Alcolumbre, ele é o cara que, por exemplo, já teve vários pedidos de impeachment contra o STF e ele não bota nenhum na pauta. Por quê? Porque o Alcolumbre também está em conluio com Lula. Então, nós precisamos colocar 80% de senadores de conservadores e precisamos também que esses senadores coloquem um presidente, né, do Senado que priorize a pauta do impeachment, da regulagem do STF. Entendeu? E se acontecer isso, então nós podemos dizer que temos uma luz no final do túnel a partir desse ano. Agora, se não acontecer isso, irmão, aí vai ficar complicado. Nós vamos ter que adiar, né, o resgate dessa nação, e eu não sei onde está o fundo desse poço. Quer dizer, o que precisa mais acontecer para a população enxergar que o comunismo ele é antibíblico, que o Lula é um estrategista que agora está comprando politicamente o apoio dos evangélicos, né? Quando você vê Caetano Veloso, Kleber Lucas e etc., ao lado do governo, isso tudo aí é estratégia política, né? E tem gente que cai, e tem evangélico que cai nessa história, infelizmente. Cabe a nós, pastores, né, conscientizar a população, não ideologicamente, politicamente falando, começar a dar aula de sociologia ou levar a sociologia para os púlpitos, mas entender que quando o justo governa, o povo prospera. Então nós precisamos orar para que suba ao poder pessoas que tenham temor de Deus. Isso não é errado orar, né? Eu não preciso me envolver, não preciso ser candidato a nada para poder orar para que uma pessoa que tenha temor de Deus, que tenha prioridade na família, que tenha uma família íntegra, e que tenha amor à pátria e ao verde e amarelo, né, possa subir ao poder. Ok? É esse recado que eu queria dar. Deus estava me incomodando para falar sobre isso. E nesse momento eu não posso me calar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham um excelente fim de semana.